Olá, quero dar as minhas boas-vindas a vocês aqui no nosso canal. E hoje nós estamos começando com a série Escovando Bits C Sharp. O nome pode parecer um pouquinho assustador, né? Parece que vai ser algo complexo, mas na verdade a ideia é transmitir os fundamentos do C Sharp. Tá? É entender esses fundamentos, porque isso é importante para qualquer programador, entender o fundamento da linguagem que ele está utilizando. Tá? E se você está começando, ou quer você já tenha alguma experiência com C Sharp, o bom dessa série é que ela vai te dar uma noção mais aprofundada da linguagem e o poder dela que está em nossas mãos utilizá-los, tá bom? Então, me apresentando aqui, eu sou Eduardo Aguiar, sou MCP, tá? Sou um profissional certificado da Microsoft. Minha certificação foi em Web Applications, MCSA, e também atuo como desenvolvedor back-end sênior na Positivo Soluções Didáticas. Então, se você quiser saber mais sobre mim, aí o meu link, né, na descrição, meu LinkedIn, né, na descrição do vídeo eu vou deixar aí para você, pode ficar à vontade para me conhecer em sentido profissional, tá ok? E então vamos, né, ao que nós vamos aprender aqui hoje. O que é o C Sharp? O C Sharp nada mais é do que uma linguagem orientada a objetos. Ela foi desenvolvida pela Microsoft e é uma das linguagens mais utilizadas no mundo. Ela tem uma sintaxe parecida com C++, com Java e até mesmo com Delphi ou Object Pascal. E muitos programadores, eles consideram essa linguagem uma linguagem simples, fácil de aprender. Ela já é bem intuitiva para que a gente use orientação a objetos. Se você gosta, você vai então ficar contente em aprender sobre o C Sharp. Qual foi a origem, né? A C Sharp ele foi desenvolvido foi desenvolvido pela Microsoft, liderada por Andreas Eisberg. Nome difícil, né? Eu também não sei direito a pronúncia, mas eu sei que ele é o responsável pelo desenvolvimento do Delphi ou Turbo Pascal. Eu que vim de Delphi, né? Então podemos dizer que o C Sharp é uma linguagem irmã, né, do Pascal, da linguagem que eu também utilizei por muito tempo para programar. E esse desenvolvimento iniciou lá em 99 e foi lançado em 2002 como uma plataforma .NET, né, pela Microsoft. Então foi aí que se começou, né, com a linguagem C Sharp. Mas quando a gente fala de C Sharp, muito existe uma grande, talvez uma confusão, né? Da pessoa, o programa em .NET. Talvez isso não seria uma colocação tão boa, né? Você programa no C Sharp, na linguagem, né? O .NET, ele é o quê? O .NET é um framework, né, com um ambiente gerenciado, onde ele executa o seu código que você escreveu, no caso, o C Sharp, como vamos ver aqui mais à frente, outras linguagens de programação. Então começou lá com o .NET Framework, nas primeiras versões, lá em 2002, né, versão 1 a 1.1, né? E daí se seguiu evoluindo até o que a gente hoje tem no .NET 5, né? Então, com o .NET Framework, ele era um ambiente gerenciado e só podia ser executado numa plataforma Windows, tá? E esse ambiente, tá, de execução ali, né? Então ele teve, né, a sua evolução por muitos anos. E em seguida nós tivemos novas versões. Por exemplo, o divisor de águas foi o .NET Core, né, que foi uma evolução do .NET Framework. Quais são as diferenças? Tá? O .NET Core ele já é uma plataforma, né, praticamente podemos dizer que foi um File New Project, tá, que a Microsoft fez. Ele também tem um ambiente gerenciado, porém esse ambiente, o .NET Core, ele foi em código, ele está em código aberto. Você pode ir lá no GitHub da Microsoft e ver como ela desenvolveu o .NET Core. Tá?
E também ele é multiplataforma. Ao passo que o .NET Framework só executava no Windows, o .NET Core você pode executar em Linux, Mac e em outros sistemas operacionais. Então essa é uma das grandes diferenças, né? E o .NET 5 foi uma evolução do .NET Core. Tá? Então o .NET ele consiste em um ambiente gerenciado. Tá? Esse ambiente gerenciado, né, o C Sharp está ligado a essas três plataformas, né, ele tem um ambiente gerenciado onde eu executo o meu código e esse ambiente faz o gerenciamento de memória para mim, né? Ele cuida de todo, ele gerencia toda a execução, a compilação e execução do meu programa. É diferente se você está mais habituado, por exemplo, com o C++ e o Delphi, né? Onde não há, é o programador que é o responsável por gerenciar a memória, por exemplo. Tá? Quanto o .NET Framework, o .NET Core e o .NET 5, esse ambiente ele cuida, ele faz esse gerenciamento para você. Tá? Essa é uma grande diferença do .NET para outras, como o C++ e o Delphi, tá bom? Então vamos entender um pouquinho mais sobre o C Sharp e o .NET. Vamos entender como que isso funciona. Né? Aí eu coloquei, entendeu? Não, né? Então vamos desenhar. Agora para você ter uma noção melhor, né? Vamos acompanhar aqui esse diagrama. Nós temos o C Sharp, que é uma linguagem. Existem outras também, como o Visual Basic, o F Sharp, né? Uma linguagem funcional, que eu também consigo escrever códigos, né, para o .NET. Tá? Então é isso, o C Sharp é uma linguagem onde eu posso desenvolver para a plataforma .NET Core, .NET Framework ou .NET 5, né, ou 6, que já é a mais recente. E aí o compilador, né, o que ele vai fazer? Né? Ele possui um compilador que vai gerar uma linguagem intermediária. Tá? Essa linguagem intermediária é o resultado ali dessa compilação do código que você escreveu, do código de alto nível que você escreveu em C Sharp, Visual Basic ou F Sharp. Tá? E aí, quando você inicia esse processo, ele gera lá a linguagem intermediária e coloca num arquivo .exe ou .dll, em seguida nós temos o compilador JIT, o Just in Time. Ele faz uma compilação do seu código, melhor, do seu código que passou pelo compilador, né? Foi gerado um código, uma linguagem intermediária dele. Esse compilador ele compila novamente, tá? Aquele código, mas já em linguagem intermediária, que gera o código nativo, seja ele em Windows. Aí quando você fala de .NET Core, .NET 5 ou 6, né, ele já vai gerar um código nativo para o sistema operacional. E em seguida ele vai executar, né, em tempo, né, em tempo real, né, ou em runtime, tá? E eu tenho assim o meu ambiente gerenciado. Nesse conjunto, o .NET cuida, né, de gerenciar a memória, de gerenciar todo o funcionamento do meu programa. Tá? Agora, e se eu preciso, né, executar algo não gerenciável? Né? Se eu quero ter essa responsabilidade para mim. A gente tem também nesse conjunto do .NET o interop. O interop nada mais é, tá, uma maneira de você executar um código não gerenciado. Por exemplo, se você vem de Delphi e você queria acessar o Excel, o bloco de notas, né? A gente fazia isso.
e acessava direto, né? Nós temos também, como eu vou ultrapassar os limites de segurança ali do .NET, ele permite, através do interop, que eu execute lá o bloco de notas, o Excel ou qualquer outro tipo de código onde não é o .NET que vai gerenciar, tá ok? Então, todo esse conjunto, né, da linguagem intermediária, do compilador JIT, gerando código nativo e executando aquele código, e também do interop, esse conjunto faz parte do CLR, que é chamado de Common Language Runtime, que é responsável por pegar aquele código gerenciado, né, compilar ele no seu computador em tempo de execução e fazer com que ele rode, tá bom? Todo esse conjunto, né, que a gente tem das linguagens, do compilador e do CLR, ele faz parte do .NET. Então, por isso que a gente pode, quando a gente fala assim, ó, eu programo em .NET, não é bem assim. O .NET é um ambiente gerenciado, tá? Você programa lá no C Sharp, no Visual Basic, né? Embora eles tenham, ali dentro do .NET, eles tenham situações ou ferramentas muito parecidas, tá? Para que você possa, então, gerar o seu código. Vamos ver isso na prática? Quer ver? Se você tiver aí no seu computador, abra o sharplab.io. Eu já abri aqui, né? Já tinha feito uma cola. O que acontece? Está vendo essa classe aqui que eu escrevi? É uma classe de cliente com um construtor, né, onde eu passo o código, o nome, seto as propriedades código-nome e o ativo como true. Eu tenho um método desativar e eu tenho as minhas propriedades aqui. Um primeiro passo que ele faz, ele gerar talvez porque assim, antigamente, deixa eu explicar um pouco melhor. Antigamente o C Sharp, você não tinha esse get set implícito aqui, igual nós temos. Tá? Eu tinha que colocar lá o getter, programar o getter, o setter de cada uma das minhas propriedades. Então ele já faz uma conversão, gerando para mim lá os getters, os setters das minhas propriedades. Tá? Ele já gera aqui, é capaz de gerar um código C Sharp mais verboso, com mais linhas, né? E também ele gera, conforme a gente viu aqui, ó, o IL, a linguagem intermediária. Aí você pode ver, ó, o que ele faz para gerar essa linguagem intermediária para ser compilada e executada depois pelo .NET. Não é legal saber disso, né? Talvez, né, você já poderia colocar a mão na massa, entender como funciona já a linguagem, já começar a mexer. Mas é importante a gente entender esses fundamentos para que nós conheçamos a ferramenta que nós estamos utilizando e o poder, a capacidade que ela tem para nos oferecer recursos como programadores. Então era essa a finalidade, né, do nosso vídeo aqui hoje, né? É trazer esse fundamento para você. Então, até a próxima e nós vamos, né, falar um pouquinho mais sobre os fundamentos, onde vamos falar um pouco mais sobre os fundamentos do C Sharp.